Como vocês estão? Espero que bem. Tá dando pra me ouvir? Respondem aqui pra mim, por favor. Oxe, preciso achar um lugar pra deixar minha água mais fácil. As crianças estão descansando, assistindo TV. Elaine tá lá em Campina Grande. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje é um tema bastante legal, que gera muita dúvida nos candidatos. Tenho certeza que muitos candidatos ficam aflitos quando vão passar pela entrevista com o psicólogo, com o assistente social. E como é um tema que tem toda a sua particularidade, eu achei que seria legal chamar um convidado. Afinal de contas, é legal entender o que eles pensam, né? Qual é a visão deles sobre todo esse processo. E eu tenho aqui como um querido companheiro na luta em prol da adoção, o Vadson, que é psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que faz entrevistas psicossociais, né, durante o processo de avaliação dos candidatos, e que vai responder hoje uma série de perguntinhas que eu já separei aqui, ó, até coloquei aqui no outro celular, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu vi que o Vadson já entrou aqui na live, vou enviar o convite para ele. Aqui, ó. Se por acaso você não estiver conseguindo entrar, Vadson, manda você o convite. Aqui, ó. Ele já mandou. Oi, Fê! Oiê! Como Estou você ansioso para a nossa tá? conversa. Obrigada por ter aceito mais uma vez, né? Falar sobre um tema tão importante que as nossas outras lives foram incríveis também, mas tenho certeza que essa vai ajudar muitas pessoas. Porque eu recebo muitas mensagens, Vato, muitas pessoas com dúvidas. E na hora eu pensei, quem que dá para bater um papo legal sobre isso? Me veio você na Eu cabeça. Foi fico a muito primeira agradecido pessoa. por ter sido lembrado. Gente, vamos começar pedindo pro Vadson se apresentar um pouquinho. Ele tem aí um currículo super legal. Conta pra Boa gente, noite, todo Vadson. mundo. É uma honra enorme estar aqui nessa live falando de algo que eu gosto muito, que é trabalho. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, né, psicólogo clínico, e também psicólogo judiciário. Estou aí na vara da infância e juventude aqui da minha cidade há 8 anos, já vou para 9. E aí, concomitantemente a isso, eu também tenho pacientes na clínica, né? Então, com diversos casos realmente a respeito da clínica e alguns casos também de mãe, tem um caso de mãe adotiva, tem um caso de mulher, né, que é pretendente à adoção. E é isso aí, gente. Sou eu. Escrevo também, tenho algumas Ai, que publicações legal. na área de psicopatologia, orientação profissional. Estou terminando minha pós agora de psicoterapia psicanalítica. E é isso aí. Ai, que legal. Gente, tem uma live salva aqui no perfil, que foi a nossa última live, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre devoluções. Vale a pena ir lá no feed e ver essa live, porque foi uma live, assim, que abriu minha mente para muitas coisas. Então, depois vocês vão lá para assistir essa live. E já clica aqui nesse aviãozinho, nessa flechinha, que trem é esse aqui que eu não sei, e compartilha com um amigo essa live para chamar mais pessoas para assistir. Então, vamos começando aqui. Vati, qual é a intenção da entrevista com o psicólogo, com o assistente social durante o processo de adoção? Por que eles Tá. fazem essas As entrevistas? entrevistas, né, com a equipe multiprofissional, né, que esse é o termo técnico atualmente. É, é, E aí, Ah, gente, é legal. o seguinte, né? Primeiro, obrigatoriedade por lei, artigo 197C do ECA. Então, todo mundo que pretende entrar para o cadastro de adoção vai ter que ser avaliado pela equipe dos auxiliares do juízo. Tá? Isso daí está no ECA. A gente obedece às leis porque estamos aqui para fortalecer o corpo democrático que defende a infância. É isso. Então, obrigatório. Então, vai passar. E por que entrevista, né, Fê? Isso é muito interessante. Entrevista, gente, é um instrumento de ouro de toda a profissão de ajuda.
toda profissão de ajuda, toda profissão do cuidado, o mais importante para nós é a entrevista. A psicologia tem testes, né? Temos tal, mas tudo começa com uma entrevista. Não tem como começar direto com outro recurso que não a entrevista. Então, é o nosso instrumento de ouro. E a entrevista, ela serve para quê? A gente entende que ela tanto tem uma função de avaliação, quanto ela tem uma função de intervenção. Intervenção, eu digo, orientar, né? Orientar, fazer pensar, questionar coisas que as pessoas jamais pensariam. Então... Importante isso, né? Então ela não é avaliativa apenas, ela é muito Exato. mais reflexiva. Nossa, bacana isso, uma informação bem legal. Inclusive, gente, já a partir do momento que a gente joga uma informação e a pessoa processa, né? Ela já está dando um indicador avaliativo para a gente, de que ela está aberta a refletir, de que ela é capaz de se olhar, de que ela tem escuta, né? E é uma coisa que eu achava, Fê, antes de começar a trabalhar tanto, né? Que todo mundo tinha escuta, que todo mundo era aberto ao ouvir o diferente, o outro. E não, gente, isso né? A gente vai ficando velho, a gente vai ver, meu Deus, não é isso, né? E nós temos também, infelizmente, uma cultura que tem uma demarcação muito machista, e o machismo, ele expulsa o que é reflexivo, né? Não estou errado, eu estou certo, está sempre certo. Enfim, a gente está nessa cultura, então, a partir do momento que a gente faz uma orientação e a pessoa já, opa, eu não tinha pensado nisso, mas será que pode ser isso também? Vou levar para casa, não entendi direito. Já é um ótimo indicador. Porque na hora que você tiver com seus filhos, se você não tiver escuta, você vai apanhar muito da vida, né, Fê? Porque... E a criança ainda é muito mais cifrada. Você vai ter que mergulhar no mundo dela realmente para decifrar o que ela está te dizendo. Então, é isso. Eu falo muito sobre isso. Se os pais entendessem o quanto dá para aprender com os filhos, Watson, tudo seria diferente. É lógico que eu batalhei, estudei, tentei aprender sobre adoção, mas boa parte do que eu sei, eu aprendi com os meus filhos. Fazendo justamente decifrando, né, os comportamentos, prestando atenção, dando ouvido. E foi difícil para mim, porque eu era uma pessoa que não sabia ouvir. Eu descobri isso. Mas aí, na hora que chega no sufoco, ou você aprende, ou você vai ter uma grande desilusão. Eu preferi aprender, né? Existe um roteiro, Vadson, que utiliza durante a entrevista? Ou cada profissional tem a sua liberdade, cada comarca utiliza Não uma tem roteiro forma? não, gente. Eu lembro que o último dado que eu tinha eram 3.000 varas da infância e juventude. Bom, mas todo município desse país vai ter um fórum e alguém vai responder pela infância. Não tem roteiro, não. Fica a cargo de cada profissional, meio que de cada equipe, criar o seu roteiro, né, ali para fazer essa avaliação. Agora, é uma avaliação focal, né? A gente está focando questões muito específicas. A trajetória daquele casal, o projeto de família, se passou ou não pela fertilidade, a infertilidade, se já teve adoções. Então, assim, a gente não vai perguntar para a pessoa, sei lá, como que está a vida dela no trabalho. A não ser que isso apareça ali como algo importante. Mas então a gente vai direcionar, né, mais ou menos para aquilo que a gente precisa saber. Então, gente, não tem um roteiro assim, nossa, é isso, né? Vai ter que perguntar isso, isso, aquilo. Mas a partir do momento que a gente tem que entender qual que é aquele projeto de família, se aquele casal é hábil, né, para cuidar de crianças que vêm do universo da adoção. Então a gente cria um roteiro semi-estruturado, que a gente chama, né? E aí cada profissional tem o seu jeito de fazer essa avaliação, essa entrevista. Eu acredito que você já deu uma pincelada, mas acho importante a gente reforçar. De forma geral, o que é avaliado durante uma entrevista com a equipe multidisciplinar? Eis a grande Durante questão, né? Agora eu abro a caixa de Pandora. Gente, eu chamo de dimensões, né? Dimensões desse projeto de vida,
Porque a partir do momento que você quer ter filhos, você tem um projeto de vida. Você não tem só um projeto focal daqui 5 anos. Não, né? Não é isso. Mesmo porque, inclusive, você tem que pensar até sobre a sua morte. Porque nós adultos podemos morrer, estamos mais próximos disso, estamos mais expostos a riscos, acidentes de trânsito, etc e tal. Então, até isso, né, o pai e a mãe vai ter que pensar, né? Se eu morro, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, por exemplo, já está aí uma dimensão que a gente avalia: planejamento. Capacidade de planejar rotina, capacidade de ouvir, de escutar, interesse pela infância, interesse pela adoção, porque não basta dizer, eu gosto de criança, criança é tudo igual, meu sonho sempre foi ser pai e mãe. Não, mas olha, a parentalidade biológica já é muito dada, muito se fala, é uma coisa comum nas famílias. A parentalidade adotiva, não, ela não é. Então, ela tem peculiaridades, sim, e você precisa estudar sobre isso. É interessante, né? É interessante para o casal? Não é interessante? E, gente, tem casal que para aí, tem casal que não se interessa por estudar a adoção. E a partir desse momento, as coisas vão começar a ficar mais complicado para esse casal. E imagina a hora que chegar as crianças de fato, né? Achando que é tudo igual e sendo que não é. Então, interesse pela infância, interesse pela adoção, abertura ao diálogo, né? Abertura ao novo, abertura. Se existe abertura na família para a adoção, para a interracialidade. Uma coisa importantíssima, sobretudo para as meninas, né, para as mulheres, como que tá a questão no caso daquelas que vão por conta da infertilidade. Como que tá os sentimentos a respeito de não gerar, né, de não ter uma gestação típica, de não ser uma mãe típica. Como que tá isso? Se ainda tiver dolorido, não continua com o processo de adoção. Vai fazer psicoterapia, se dedica a cuidar, né, dessa ferida primeiro, ou tenta novos tratamentos de fertilização biológicos, etc. Mas, assim, vai entender o que está acontecendo, porque a adoção, né, Fê, é uma questão assim que ela por si ela já envolve muitas dúvidas, né? Igual você falou nessa live, gente, que foi muito boa. A adoção é uma escolha. Agora, se você fizer essa escolha pensando que a outra era melhor, e se eu tivesse tido meu filho biológico? E se eu tivesse ido na clínica lá que a minha amiga indicou, aqui lá no Jardins, que era um médico bam, por que eu não fui? Eu conseguia, eu pegava impresso, sei lá. Não vai rolar, você não vai dar conta, você não vai estar inteira para aquela experiência, né, de filho. Então, assim, a questão da infertilidade é muito importante. E tem outra questão também, Fê, que eu vim aprendendo com casos de devolução, inclusive, sobre a infertilidade. A gente tem que perguntar também se a família lida bem com a infertilidade do casal. Porque teve um caso que foi muito traumático para nós também aqui, né, da equipe, porque parecia que estava tudo bem o casal. O casal era tipo você, jovem, antenada, assim, ligada, aberta. Ela era puro amor, aquela moça, e teve devolução. Aí, quando a gente foi coletar a história, tinha vários outros sintomas esquisitos ali. Mas muita ansiedade, um desespero para ter filho, uma coisa assim. Mas aí, a hora que a gente foi coletar a história, a família do marido não aceitava a infertilidade dela. E isso só veio à tona com as crianças e ela tomou coragem, né, de falar isso pra gente quando tudo já tinha dado errado. Então, a história de infertilidade do casal tem que estar uma coisa assim, tem que estar clara para eles, né? E se não tiver, gastar um pouco mais de tempo na terapia, porque é uma dor muito grande a infertilidade, né? Muito grande. Questão religiosa, Fê, a gente também tem que prestar atenção, porque, assim, eu não... já vou abrir para vocês, gente. Eu sou cristão, né? Eu gosto
da doutrina cristã, mas eu tenho um jeito meu particular de entender o cristianismo. Eu sou espírita, etc e tal. Bom, mas não é a partir desse prisma que eu avalio os casais. Eu tenho que avaliar a partir do meu repertório teórico, técnico-científico. Mas quando surgem casais que fazem muita comparação com figuras religiosas, místicas, etc., aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porque filho adotivo e filho não pode vir como uma tábua de salvação para o casal. E também não pode vir como se fosse a figura messiânica que vai salvar aquela família, ou aquele casal, ou então, muito menos a questão de que, através dessa adoção, Deus vai dar a graça da gente ter o nosso filho biológico, sabe? Como se o filho adotivo fosse a chave, assim. Então, assim, o que a gente percebe nesses casos que tem muita religiosidade é que tem, às vezes, um jogo de trocas. Então, gente, né? A gente não negocia nada com a divindade. A gente lida aqui com nós humanos mesmo. Então, essa coisa da religião é esse o prisma que a gente olha. Mas a gente pergunta também, a gente olha para isso também. E o que mais? A questão socioeconômica, o pessoal do serviço social, né, tem mais competência para estudar isso. E o pessoal do serviço social olha, né, que eu tenho aprendido 3 coisas assim, importantíssimas. Primeiro, organização da rotina. Como que aquele casal é organizado hoje e o que eles pensam quando chegar as crianças ou a criança. E também se aceita a criança deficiente ou não, né? Porque isso vai afetar na rotina, isso vai afetar nos horários de cuidado, tudo mais. Então, é a rotina, a questão propriamente socioeconômica, né? Como que vocês vão deixar organizada as finanças da casa, enfim, né? Aquilo. Gente, vejam, né? Igual a Fê mesmo já falou em várias lives, né? Não é para rico, não é para rico, assim, não é só rico que adota. Não, qualquer classe econômica tem o direito de adotar, mas tem o dever de garantir uma vida, né? É isso. E a outra questão muito importante que eu aprendi a ver com o serviço social também, principalmente, galera, quem vai fazer adoção solo, ou casais homoparentais, ou quem é aberto à adoção interracial, rede socioafetiva. Então, a rede socioafetiva também é uma coisa muito importante de rede socioafetiva e familiar, né? Que a gente vai avaliar. Olha, eu falei alguns só e ainda não terminei, mas enfim, acho que isso é muito... Ó, dentre esses pontos que você falou, eu lembro de algumas coisas, né? E alguns relatos aqui do Instagram. Eu acompanho muitas famílias, né? E essa questão da infertilidade é sempre um ponto de muita atenção, né? E eu falo isso como uma mulher que tentou 11 anos engravidar, tá? Eu sempre quis. Eu falo da adoção desde os meus 13 anos. Na verdade, eu tomei a decisão de adotar, eu tinha 13 anos de idade. E antes de casar, eu falei pro meu marido: é o seguinte, eu quero adotar, você quer casar comigo mesmo assim? Então sempre foi um sonho. Sempre. Entretanto, eu sempre quis engravidar também, porque eu tinha o sonho de ver a minha barriga crescer. Na verdade, eu sonhava com chá de bebê, eu sonhava com as pessoas me mimando, era aquilo, entendeu? Tinha toda uma ilusão. Tanto é que eu nunca lembro eu não sonhava de sentir o mal-estar da gestação, era Só, só sempre, bonita, sempre. né? E isso era um sonho tão forte, é um desejo tão grande, que eu fiquei 11 anos tentando gerar um filho. E eu só fui adotar uma criança mesmo, querendo desde novinha, quando aquela dor passou. Porque eu não queria, eu não tinha muita instrução, eu não sabia muito bem como funcionava, mas eu entendia que eu não podia projetar essa frustração em cima do meu filho, porque eu tinha certeza que eu ia projetar essa frustração. Então eu falo muito sobre isso aqui no Instagram e mesmo assim eu acompanho muitas e muitas famílias que não levam isso em consideração. Então, mulheres, e não é só as mulheres, Sim. porque eu conheço alguns homens que não estão bem com a infertilidade, né? Mulheres, pelo amor de Deus, não façam essa loucura. Gente, tá ficando uma barata perto de mim. Ai, desculpa. Consegue pisar? Gente, espera que eu vou ter que sair daqui. Senão você...
É, Flávio, gente, vocês gente, eu veem, tenho né? Um mulherão desse, olha só a desigualdade de poder. Uma mulher camarão. dessa, gente, chefe de família, comanda uma família inteira, pois a barata tira ela do eixo. Eu tenho pavor. Peraí que o Flávio vai matar. Um minuto. Pronto, gente, a barata tá morta. Ai, socorro, ela tá perto. Vocês não dão risada, não. Vocês já descobriram uma fraqueza minha, barata. Desculpa, gente, mas não dá. Aqui do meu lado, nem a pau. Mas voltando aqui, vamos falar sério agora, de novo. Gente, essa questão da infertilidade, eu vejo muitos casais achando que dá para tratar depois que a criança chegar. Gente, não dá. Não dá, porque você vai ter que tratar outras coisas com você. Você vai ter que tratar, por exemplo, dores da sua infância que você nem imagina que você tem. Você vai ter que tratar as dificuldades de lidar com uma criança totalmente diferente da criança que você sonhou. Então, não façam isso, não adiem para tratar isso depois, porque a frustração vai ser muito grande. E no final das contas, quem vai sofrer muito vai ser você. E além de você, talvez você pode vir a fazer uma criança, um adolescente sofrer. Então, não cometa esse erro, não vale a pena. Não faça isso. Outra coisa também, Vades, que eu tenho visto muito é a questão religiosa. O pessoal sabe, né? Eu sou evangélica e quando eu fui, inclusive, fazer a minha entrevista, eu lembro que me perguntaram, foi a primeira coisa, Fernanda, qual a sua religião? Eu falei, eu sou evangélica. E se seu filho não quiser ir na igreja? Tá tudo bem? E se seu filho tiver uma crença diferente da de você, da sua? Tá tudo bem para você? E aí é muito comum os candidatos, nós, a gente virar e falar assim: "Ah, tá tudo bem". É normal a gente falar isso, mas para algumas pessoas não tá tudo bem. E aí eu acho que a gente tem que ser muito sincero com a gente. Se não tá tudo bem para você, se essa é uma questão que você valoriza muito, seu filho tem que ir com você para a igreja, seja sincero, fale a verdade com a equipe técnica, fale a verdade o dia que você for conhecer essa criança, para que eles possam falar para a criança desse seu desejo. Talvez, pode acontecer da criança também gostar de ir para a igreja, mas pode acontecer que não. E eu vejo muito atrito. Tem, inclusive, É devoluções mesmo por conta disso, triste. Vádio. Eu já conheci relatos de pais que devolveram as crianças porque não queriam ir à igreja com eles. Então, gente, é muito sério. Alguns pais me mandam, né? Fer, o que você faria se seus filhos não fossem na igreja com você? Eu, Fernanda e o meu marido, né? Nós temos as nossas estratégias, né? O nosso plano B, né? Opa, a gente poderia tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, mas não sei se para você funciona assim. Então reflete sobre isso para você não se frustrar depois. Vou continuar aqui, gente. A barata aumentou o número de pessoas assistindo a live, hein? Bora compartilhar essa live aí. Daqui a pouco eu tô lá no treta das blogueiras lá. Fugindo da barata aí, gente, que vergonha. Influencer foge de barata. Agora, durante a live, que vergonha. Agora vamos lá, Watson. Dê algumas dicas. Na verdade, você já deu umas pinceladas aí. Quem prestou atenção já pegou os insights aí, né? Dicas de como o candidato deve agir durante a entrevista para que tenha um melhor desempenho. Gente, assim, ó, você tem que ir de salto 15, meninas, né? Salto 15, taillé e cabelo Margaret Thatcher, porque eu inventei que eu gosto do cabelão de laque. Não, gente, como você tem que ser. Você tem que ser o mais próximo de você mesma possível. Seja espontâneo, diga seus medos, seja você mesmo. Vocês estarão de frente a profissionais da ajuda. Nós não somos avaliadores de empresas. Bom, é horrível falar isso, né? Fazer isso. Paralelo. Mas, enfim, a gente não está
vendo se o perfil das pessoas bate com uma vaga de empresa, que aquela vaga, hoje ela existe, amanhã ela não existe mais, hoje a pessoa se adapta, mas não deu certo, ela vai ser demitida. Não é isso. A gente está avaliando vidas, né? Vidas inteiras, famílias inteiras. E a gente quer que todo mundo fique feliz com as suas famílias. A gente quer famílias felizes e é isso aí. Então, sejam espontâneos, sejam vocês mesmos. Não tem ensaio, não façam ensaio. Sei lá se tem alguém que já pensou em fazer isso, contratar advogado para conversar sobre e tal. Não precisa, não precisa. Primeiro que o processo realmente ele é gratuito, né, de cadastro para adoção. E segundo que o mais importante para nós, né, psicólogos e assistentes sociais, é o espontâneo. Para nós, o mais importante é o espontâneo. E então, podem ir da forma mais confortável possível de roupa, mas prestem atenção. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro, homem tem que Não entrar vai de com. calça. Eu acho que, sei lá, acho que talvez alguns lugares aí na Baixada Santista, lugares que faz muito calor, mas no geral tem que ir de calça, porque é o fórum, é um ambiente formal. Mas assim, é isso, né? Preste atenção nessa parte formal. Mas de resto, podem ir confortáveis e se sintam acolhidos. O mais importante que a gente quer é que as pessoas se sintam acolhidas, porque quem se sente acolhido solta mais informação e pergunta mais também. É isso, gente. Não tem. Questão. Questione, né? Eu morrendo de medo, viu? Eu botei tubinho, coloquei salto alto, cheguei mancando na vara da infância. E aí me consegui sustentar a minha personagem por 5 minutos. Passou um pouco, eu já tava falando, é nóis, que trem é esse? Dando gargalhada. Elas contavam que o Fabrício pendurava no coisa, e eu dei gargalhada. E aí o pessoal pegou e falou assim: você não é essa mãe séria. É Eu isso, falei, é isso. e foi ótimo, porque aí a conversa fluiu, foi gostosa. É isso aí, gente. Seja você mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, essa pergunta é legal. Quando um candidato, eu não sei se esse termo é correto, reprovado, ele, ele é impedido de adotar, ele ganha tipo um tempo, uma Não é pausa, como assim, funciona? né? Nem todo mundo que se candidata está apto a entrar na fila do cadastro. Se a pessoa receber um não apto, o processo vai ser arquivado. E aí, depois, ela pode pedir o desarquivamento e pleitear de novo, entrar no cadastro. Aí ela vai ter que passar, vai ter que atualizar dados cadastrais, passar pelas entrevistas. Aí, gente, assim, é uma minoria que não é aprovado, tá? A gente aprova a maioria dos candidatos, uma minoria que não é aprovada. Essa minoria que não é aprovada, ouçam o que os técnicos estão falando, leiam os laudos, peçam devolutiva, né? Esses casos de não aprovação é sempre muito angustiante para nós do lado de cá, porque é muito. Gente, olha, o cadastro de adoção, talvez, né, das clínicas que nós temos no judiciário, talvez seja a mais difícil no início. Até hoje, eu acho. Porque o mais fácil é falar sim para todo mundo. É muito fácil falar sim para todo mundo. E o mais difícil é falar não e bancar o não. Bancar o não. Por quê? Os casais de pretendentes à adoção, eles já vêm de um extrato social que teve acesso à informação, que teve acesso, tem uma boa escolaridade, educação, etc. Então, são pessoas que argumentam, são pessoas que podem, como posso falar, que vai para o embate, que dialogam, que brigam. Basicamente isso. É diferente, por exemplo, dos casos da maioria da vara da infância, que é de gente muito pobre. E tradicionalmente, gente, pobre não aprende a lutar pelos seus direitos, a dialogar, a ir para o embate. Né? São pessoas que precisam de alguém para fazer isso com eles. O cadastro de adoção, não. Então, quando a gente fala não para pretendentes à adoção, a gente precisa de muito argumento. Então, é muito difícil, assim, sustentar o não. Porque as pessoas ficam com muito ódio da gente, podem fazer denúncias, né, para querer, enfim, prejudicar mesmo. Então, assim,
É isso. Quando a gente fala não, é porque é algo realmente muito importante que a pessoa tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. E às vezes, gente, tem situações de que são sonhos que não vão poder ser realizados. Tem situação que o sonho pela parentalidade adotiva não vai conseguir se realizar. E aí a pessoa vai ter que fazer esse luto. E a gente entende que dá muita raiva mesmo, né? Agora, se você receber um não ou está em vias de, leia os laudos, pergunta o que você tem que fazer, onde tem que melhorar. Ah, tem que fazer terapia. Procure indicação. Não gostou do terapeuta, tá achando que não está andando direito, troca de terapia, porque tem muito terapeuta que é ruim também. Faz comigo. Eu mudo, eu sou bom. Mas é isso. Às vezes, é, investindo um pouco mais de cuidado psicológico, a pessoa depois acaba tendo um sim. Teve um caso aqui da Vara, que primeiro eu tive que sustentar o não com assistente social. Ela era mais nova, ela não tinha tanto jogo de cintura com os casais para pretendentes de adoção. E eu falei, olha, não, esse casal eles precisam primeiro olhar para a dimensão do corpo. Segundo, depois da dimensão do corpo, que eles tinham uma questão de saúde ali importante, que eles tinham que cuidar. Se eles cuidassem disso, eu acho que a questão da fertilidade ia aparecer, porque eles estavam inférteis pela questão da saúde. Então, e aí eles já estavam querendo entrar para a adoção de crianças de 7 a 12 anos. Eu falei, sim, em vez de parar, refletir, né, sobre o que eu estava falando, não, eles queriam dar passos muito maiores do que eles iam aguentar. Bom, só sei que... E tinha uma questão... Aí eles me acusaram de várias fobias, assim, detestaram. E depois a própria assistente social falou que entendeu também o que eu estava preocupado. E tinha uma questão da fertilidade, infertilidade, corpo, muita idealização, de que aquela criança ser maravilhosa, ser como as crianças que cuidava na instituição que fazia, enfim, muita idealização. E depois a gente disse não. O que acontece também muitas vezes é do juiz mandar trocar o profissional. E aí trocou o profissional, e aí também pode ser um grande perrengue, porque o profissional que pegar pode dizer sim, enfim, para não confrontar o cara, enfim, um monte de BO. Mas só sei que esse casal, eles avançaram muito. Aí eles foram fazer terapia, foram fazer um monte de coisa. Aconteceram vários reveses na vida deles também, que fez eles terem uns starts sobre aquilo que a gente tinha contado. E aí eles conseguiram entrar no cadastro. Então, assim, um primeiro não é sentença. Você pode tentar de novo, mas é importante entender o porquê ou não. E aí Pedir estar a aberto e ter devolutiva, humildade, né? né, para acolher aquilo e crescer com aquela crítica, né? Porque não é fácil mesmo, não. Isso é legal. Eu imagino, deve ser muito difícil. Ouvir um não, né? Eu acompanhei algumas famílias que já relataram, mas é bacana essa informação que você deu, que tem que pegar a devolutiva, ver os pontos que precisa melhorar. Eu acho que se esse for um desejo realmente da família, vai persistir, vai lutar, vai batalhar e vai continuar, né? Agora, aquela pessoa que está em dúvida muitas vezes É, acaba desistindo mesmo e acaba sendo um parâmetro avaliativo, sim. inclusive para a própria pessoa, né? Vade, essa é muito importante, que é uma coisa que tem me preocupado muito, né? Aqui eu coloquei, pergunto você, na sua opinião, quais são os maiores erros que os candidatos estão cometendo na entrevista, mas a gente pode estender a nível de processo de adoção mesmo, de habilitação, da vontade de adotar. Quais são os principais erros que você tem Uau, principal identificado? erro. Bom, eu acho que um erro importante que eu sempre percebi, é não se envolver ou não entrar em contato, não entrar em contato ou então não se envolver com os grupos de apoio à adoção. Gente, é porque assim, os grupos de apoio à adoção, sim, cada um tem uma dinâmica nesse Brasil, são vários. Entrem lá no site da Angaad. É uma associação que a gente tem que ter muito orgulho, porque graças à Angaad
a gente está tendo uma revolução, de fato, nas adoções, no que tange a perfil de criança e tal, né? Melhorou bastante no Brasil. Mas todos os casais a maioria, que eu vi que tinha isso, eles não tinham se envolvido, ou então apresentaram uma certa arrogância. Lembra que a gente falou da arrogância, né, Fê? Apresentaram uma certa arrogância com relação ao grupo, com relação à realidade das pessoas que estavam no grupo. Ah, é porque todos lá eram pela infertilidade. Eu não sou fértil, porque então, eu acho que assim, a questão dos grupos, eu acho importante. Essa é uma dica que eu tenho que frisar, né? Para as pessoas realmente participarem. E se tiver alguma coisa que você quer refutar, entender o desejo de refutar. Por que que eu estou refutando? O que está acontecendo? Porque por trás disso, geralmente, às vezes se esconde uma não aceitação da infertilidade, uma não aceitação da qualidade da adoção. É, tudo isso maquiado com uma certa arrogância. Aí, a arrogância com o filho é destrutivo, né, Fê? É destrutivo. Porque os filhos, eles dão chapéu nos pais o tempo todo. O pai e a mãe vai ter que estar engolindo orgulho o tempo todo. Então, assim, a arrogância é um perigo. Outra coisa também, assim, que eu acho que é um erro importante, trago de novo esses dois casos, um que teve a devolução e o outro que era esse casal. Ambos muito cindidos, assim que a gente chama, né? Muito separados, cabeça e corpo. Eram pessoas que não traziam a dimensão do corpo nas entrevistas. Então, e por que eu falo da dimensão do corpo? Porque aí tem tudo a ver com a questão da fertilidade, da infertilidade, né? Como que as pessoas lidam com isso. Outra coisa também que tem aparecido muito, mas é a ansiedade, gente. Nossa! Com certeza a ansiedade já é uma marca da nossa sociedade, né? E o problema é que a ansiedade não tratada, ela é uma questão que pode virar do avesso. Por quê? Qual que é a questão que a gente fala? Se o candidato ou a candidata está com uma ansiedade elevadíssima agora no processo de cadastro, vai ficar com uma ansiedade elevadíssima a hora que a criança chegar. E aí, como é que vai sustentar, né, o primeiro ano, os 2 primeiros anos, que vai ter idas e vindas naquele vínculo? Uma hora você vai amar muito seu filho, na outra hora você vai se arrepender profundamente de ter feito aquela escolha. E a criança também, tá? E a criança também. Uma hora você vai ter muito rápido a criança te chamando de mãe, e daqui a pouco, sei lá, ela pode estar batendo a porta na sua cara. Ou então, se é pequenininha ainda, ela pode, sei lá, ter o tempo dela de fala, ter o tempo dela de desfraude, e você quer que seja rápido. E se não for rápido, ai meu Deus, isso é por culpa da adoção? Sou eu que estou errando? Eu estou fazendo tudo errado? Então, assim, gente, a ansiedade, ela pode atrapalhar muito, muito o processo de adoção. Então, eu acho que esse é um erro que eu estou vendo as pessoas repetirem, mais ansiosas. Então, né? cuidem da ansiedade antes da chegada de qualquer criança. E, assim, se for uma questão, a gente vai apontar, né? A gente vai apontar e vai falar, olha, vai fazer... Já aconteceu também aqui na vara. Não, era uma moça que ela era tão ansiosa, mas ela era tão ansiosa que até a testa dela era oleosa, assim, sabe, gente? Aquela pessoa assim que estava fritando por dentro. E uma vez eu lembro que eu ouvi um psiquiatra falando isso também. Olha, ansiedade, um dos sintomas físicos que eu já percebi era essa pele mais ansiosa, mais oleosa. Aí as colegas falaram, olha, não dá. Muito ansiosa, vai fazer tratamento, suspende o processo e volta. Voltou, outra pessoa praticamente. E aí tocou. As pessoas têm muita resistência em fazer terapia, né, Jadson? Mas é tão bacana. Eu acho que, assim, a terapia é legal independente da situação, mas quando a gente fala de processo de adoção, de formação de família pela via adotiva, ela é essencial, gente. Essencial. Tanto para você quanto para o filho, mas eu sempre reforço muito isso para os pais. Se você não tiver condições de pagar no início para o seu filho, faça você. Porque
você vai. Muito do que a gente a forma como a gente reage, né, vai modular os comportamentos Exato, nossos. muito bem falado. Muita dificuldade, viu, das pessoas aceitarem. A maior parte, quando a gente pergunta, é o grupo de apoio e a terapia. Sempre tem uma Isso, desculpa para não exatamente, participar é ou isso, fazer. gente. São esses, acho que os dois calcanhares de Aquiles que eu vim percebendo nesse tempo todo de trabalho. Grupo de apoio e a terapia. Ainda pensando nessa questão, né, do que está difícil, dos erros, você acha que os candidatos estão se preparando para adotar? Você tem percebido? Eu tenho visto a minha experiência, pelo menos a nível nacional, pelo meu público já é nacional. Eu vejo as pessoas muito paralisadas, sabe? Não querem aprender sobre desenvolvimento infantil, não querem aprender sobre outras formas de educar. A maior parte dos pais nunca leram sobre educação positiva, neurocompatível, não tem ideia nenhuma. Outra coisa, às vezes escolhe determinado perfil, nem sabe o que esperar de uma criança naquela idade, né? Nós temos uma novidade aqui que vou lançar em breve, Watson, e a gente preparou um módulo muito legal onde tem dicas para cada faixa etária, sabe? E aí eu fui estudar cada uma dessas faixas etárias, porque uma das faixas etárias, inclusive, eu não tive essa experiência, que é a faixa 0 até uns 2 aninhos, né? E aí eu fui ver, gente, quantas particularidades tem uma criança de 0 a 2 anos. É tanta coisa, introdução alimentar, como estimular o cognitivo, o desfraude, tantas outras coisas que eu, sinceramente, quando eu comecei a estudar, eu assustei. Eu falei, caraca, eu nunca pensei que um bebê dava tanto trabalho. Então, eu percebo muito isso. Os candidatos não estão se antecipando, não estão buscando conhecer. E aí, o que acontece? Chega na casa, tem as necessidades, né, da criança, um vínculo, tem as necessidades do desenvolvimento infantil e tem as questões que são intrínsecas da adoção, né? Que são intrínsecas do trauma e tudo. É muita coisa. E aí o candidato não consegue lidar e ele muitas vezes, por não estar se preparando ou ter se preparado, ele acaba desistindo da adoção e culmina naquela tristeza que é um reabandono. Porque a gente fala, né? Quem me ensinou a falar sobre reabandono e desistência foi o Paulo Dangaad, eu tive o prazer de conhecê-lo. E ele falou que ele não utiliza o termo devolução, e sim desistência por parte do candidato para a criança reabandono. E eu acho que é muito pertinente, porque a criança não desistiu da adoção. Ela foi novamente abandonada. Então a gente precisa falar sobre isso. Você tem notado isso também? Ou aí na sua comarca parece que o pessoal tem Não, pagado eu acho que mais? o brasileiro, no geral, né, é uma marca cultural triste nossa, né, Fê? As pessoas não veem o estudo como parte do dia a dia, assim, né? A gente não tem uma coisa orgânica com o estudo. Eu acho que a galera aqui também apresenta resistência para estudar. É, mas, por exemplo, a gente manda, né, como um dos materiais de preparação, antes do curso e tal, o e-book da adoção, né, lá do Instituto Geração Amanhã. E, muitos têm a paixão de dizer, não, a gente não recebeu. E é padrão para todo mundo recebe. Não, tá lá. Então, assim, tem essa resistência mesmo da galera estudar. Mas eu percebo que as pessoas que engajam no grupo de apoio, aí sim, ali as pessoas podem não estudar, podem não ler. Lógico que assim, as pessoas que mais estudaram, lógico, foram mulheres, né? Tem que ser, por isso que eu sou fã, insuperável. Ai, Tem não, esse li um lado. livro lá, li isso, li aquilo, mulheres, sim. Mas eu percebo que quando as pessoas engajam no grupo, aí elas têm o grupo como uma fonte de conhecimento. Então, bom, menos mal, né? Mas nada que substitua, por exemplo, realmente uma leitura. Ou então, gente, eu acho que essa questão das fases do desenvolvimento é muito importante do pretendente estudar. Muito importante. Eu não gostava. E tem bastante Tem material, muito material. né? Tem muito material É, fácil hoje em dia. Tem muito. Antes era difícil de conseguir essas informações. Eu sempre falo, o pessoal fala assim, eu mesmo, vou ser sincera, quando as crianças chegaram,
eu não tinha lido nada sobre desenvolvimento infantil. E aí eu me deparei com 4 fases diferentes. 4 idades diferentes. Infelizmente, as fases não tinha nem 2 fases que eu falava assim, essa tá próxima. E aí eu tentava criar uma linguagem, não dava certo, porque às vezes essa linguagem não conversava com o mais novo, às vezes essa linguagem era demasiadamente infantil para o mais velho. Eu falei, cara, não dá, o que eu vou fazer? Eu comecei a comprar um monte de livro e comecei a ler. Fernanda, como você lia com 4 crianças? Ah, filho, dava um jeito, entendeu? Às vezes eu ia no parque com ele, falava, brinca aí, deixa a mãe dar mais aqui, ó. Aí tem um livro que é muito engraçado, que ele fala assim, meu filho me enlouquece. E aí o título. Aí as crianças, mãe, a gente se enlouquece. Eu olhava pra cara deles assim, um pouco. Aí eles falavam assim, vamos deixar a mãe quieta, que a mãe tá lendo, meu filho me enlouquece. Então, a gente tem que estudar. Eu falo isso porque eu aprendi tanta coisa na marra, foi tão penoso para mim. E aí, os candidatos estão na fila. Esse é o melhor momento, né? A fila, o preparo para você estar aprendendo. E a rede social está dando essa oportunidade para gente também, né? Muito perfis de psicólogos infantis. Muito, muito, muito. Tem muita gente boa por aí. Tem bastante perfil de adoção também. Mas eu vejo que as pessoas também ficam muito focadas só nessa questão da adoção, né? Tanto é que me mandam mensagem. Fer, me indica um livro de adoção? Eu acho importante entender as particularidades da adoção, sim. Mas principalmente as particularidades do trauma. Nem tanto da filiação pela via adotiva. Mas eu percebo muita resistência ainda. É uma Sim, pena. acho que é um outro grande tema que está vindo aí são os traumas cumulativos, né? Traumas cumulativos. Vou dar minha narrativa, gente. Quando eu fiz faculdade, entrei em 2006. Saí em 2011. Lá na USP em Ribeirão Preto. Não se falava do trauma. A gente não falava. A questão era transtornos alimentares, estava vindo uma coisa do sono. Enfim, várias clínicas, né? E agora, com a pós, eu vejo que o trauma voltou e voltou para ficar, né? Porque acho que com o desenvolvimento da neurociências, né? A partir da década de 90, anos 2000, a gente está colhendo agora, em 2020, o que foi investido, galera, nos anos 90 e nos anos 2000. A gente está colhendo agora, né? Essas pesquisas sobre neurociências. A gente está desvendando o cérebro, né? Isso está vindo para nós agora como conhecimento. E o trauma é uma dessas coisas. E aí, gente, por que que... E vocês vão ouvir cada vez mais falar de trauma. Cada vez mais, cada vez mais. E eu espero que a gente nunca esqueça, porque o trauma, ele foi um tema que rodou junto com o feminino. Então, como o trauma foi associado à fraqueza, fragilidade e fraqueza associada à mulher, isso foi enterrado nas ciências. Isso começou a ser retomado a partir das feministas na década de 70 e agora está pegando para capar, porque a gente vê que o trauma, além da questão mesmo social, né, ele deixa marcas, né, cerebrais, plásticas, mas o cérebro também é plástico, né? O cérebro também ele se reorganiza, ele é muito potente, mas a questão dos traumas, vocês vão ouvir bastante, eu tenho estudado bastante também, e é algo que nas adoções é batata. Assim, você vai ficar, você vai estar de frente, gente, quando você receber seus filhos, né, filho? Vocês vão entender o que é uma criança sobrevivente de guerra. Assim, até me arrepia de falar, porque é isso que eu entendo delas. As nossas crianças são heroínas, heroínas. Porque não é fácil crescer nas periferias do Brasil. E tem muitos traumas, né? Muitos traumas. Então, essa é uma questão que a gente vai falar bastante, cada vez mais. A questão das fases de desenvolvimento também. Mesmo porque, gente, as fases de desenvolvimento, elas são muito importantes para vocês discriminarem o que é particular da adoção do meu filho, né, faz parte da identidade dele, o que é típico, o que é, né, de toda criança. Roubo. Crianças de 7, 8, 9 anos, elas vão ter tendência a roubar, a mentir, a não fazer lição de casa e culpar o cachorro que comeu, entendeu? A lição, ou porque a mãe tinha ido no mercado
e não deu tempo de fazer. Sim, é normal, faz parte. E é do Não é da desenvolvimento adoção. infantil, não é da Não é, adoção, exato. gente. Tem que fazer essa diferenciação. Pra mim, quando eu comecei a entender um pouco do desenvolvimento infantil, já foi muito libertador. E hoje, que eu estudo bastante, eu gosto muito de estudar os aspectos emocionais do trauma, foi muito esclarecedor. Eu consegui entender muitos comportamentos dos meus filhos. Alguns eles ainda têm, gente. Faz 3 anos que a gente está junto, mas ainda tem comportamento que é reflexo de sobrevivência, sim. Tem hora que eu ainda pego os meus filhos fazendo coisas que nitidamente eles estão tentando fugir da situação e tudo mais. E para mim foi muito bom, porque trouxe paz, sabe? Aquela sensação de que, olha, a criança não tá fazendo para te ofender, a criança não tá fazendo para te ferir. Não, ele tá tentando sobreviver, não se trata de mim. Isso é libertador, porque a maior parte das vezes nós papais, a gente traz pra gente, né, Vale? Então a gente fala assim, a criança não gosta de mim, a criança não me aceitou, a Sim. criança nunca vai me querer. E na maior parte das vezes não tem Ou, nada a Fê, ver ou com é isso, pior. gente. Nada a ver. Ai, será que ele é psicopata? Nossa, como ele é agressivo, né? Como ele é agressivo, meu Deus, será que qual é a herança genética dessa criança? Ai, o pai era de uma organização criminosa, gente, eu já ouvi isso também. O O DNA, DNA, né? Aí já entra, né? Você sabe quais são os DNA. Eu tive com a Flávia, Vadson, um comportamento assustador. Flávia já tinha 5 olhares. Ela mudava de personalidade, o formato do rosto, o jeito que ela jogava o cabelo, o jeito que ela sentava. Eu ficava assustadíssima, assustadíssima. E isso aconteceu depois de 1 ano que ela chegou. Não foi no início, 1 ano. Foi depois que a gente recebeu o papel do oficial de justiça dizendo que ela seria realmente, que teria a sentença de adoção. Esses comportamentos duraram 4 meses. Eu tinha medo, eu tinha pavor. E aí, na época, nós buscamos uma psiquiatra, psicólogos, né, e nos ajudar, e foi fundamental. Hoje, né, depois que eu aprendi sobre o trauma, acho que se eu soubesse naquela época, eu não teria medo. é, Eu teria entendido. Porque, assim, quando eu comecei a estudar, eu falei assim: caraca, ela fazia isso por isso. Nossa, é verdade. Na hora que ela olhava assim, era isso. Sabe aquele. Você tem realmente um insight. Você fala assim: nossa, entendi agora. Verdade, né? Teria sido muito mais leve. Foi muito difícil para mim passar por tudo isso. Quanta você, gente não sofreu por isso? que livro Eu que você leu? Você tem sobre o trauma? É. do trauma, do trauma eu tenho estudado um pouquinho sobre TBRI. Eu fiz um curso com Ah, a Travaim, fiz um curso com ela. Peguei alguns artigos científicos também, tenho lido, principalmente aqueles que mostram, né, a deformidade da amígdala, do né? cérebro, que eu gostei muito, que eu amei muito, mas assim, a TBRI que tem me Legal. ajudado bastante, assim. A Renata me fez, né, ela deu start e surgiu a vontade de aprender. Gente, é muito verídico aquilo, é assustador. Para quem viveu, você olha, eu acho que assim, eu vi praticamente todos os comportamentos, né, em um dos meus filhos, que é descrito pela metodologia. E seria tão bom se as pessoas entendessem um pouquinho disso, né? A gente torce aí para que cada vez mais a informação difunda, né? Nós estamos chegando no final da nossa live, Vati, mas eu gostaria muito da sua opinião nesse quesito, porque eu sei que é uma coisa que você aborda muito no seu perfil, que é a escolha do perfil, né? Inclusive, já ajudou muitas pessoas nesse campo. E eu queria saber algum conselho para os papais que estão em dúvida. Como escolher o perfil? Gente, eu acho que acho que tem duas dimensões aí sobre a escolha do perfil que a gente não pode se afastar. Primeiro que é o do sonho do adotante. Eu acho que os adotantes eles têm o direito de vivenciar um sonho, sim. Né? Então, tem que ser muito realista com esse perfil pretendido. E a segunda coisa que é importante é entender também
a criança real. E aí não tem jeito que a gente vai despencar na questão das fases de desenvolvimento. Sobre a questão de vivenciar um sonho, bom, eu acho que assim, na criança real e no sentido assim, você vai ter que fazer contratos e barganhas também com a realidade, gente. Porque assim, eu queria um bebê de no máximo 6 meses. Já ouvi muito isso. Assim, no máximo 6 meses. Não vai ter. Não vai ser assim, né? Então, porque a realidade é que crianças, pelo menos aqui na vara que eu trabalho, as crianças ficam um tempo acolhidas, mesmo que seja por entrega legal, por causa do tempo de arrependimento da genitora, etc. Então, assim, no mínimo um mês essa criança vai ter já a hora que for apresentado para você. Então, tem essa dimensão da realidade. Então, vamos negociar, né, com essa realidade. E aí, tá. Eu quero uma criança pequena. Eu não queria que passasse dos 2 anos. Aí eu venho com um dado de realidade. Olha, uma criança colocada em adoção, que tenha hoje 3 ou 4 anos, ela tem isso no RG, no cronológico. Porque na prática ela tem tantas carências, mas tantas coisas que ela precisa vivenciar ainda para, né, para chegar numa etapa saudável de desenvolvimento, que ela vai ter necessidades lá de bebê ainda. Tem criança, gente, teve um menino que eu estou colocando em adoção, que a gente estava com hipótese de autismo, porque ele não falava nada. E a gente está entendendo agora que o que faltava, ele está com 3 anos e meio. Ninguém conversava com ele. Cognitivo. Ninguém conversava com ele. A mãe levava ele para pedir esmola e para usar droga. Assim, ele não falava com ninguém. Então, veja que não sabia falar. Não sabia falar. Então, assim, são crianças que precisam, que têm muitas deficiências, que tá ali atrás. Então, esse é um dado, né, assim, conjugar o sonho com a realidade. Já tem casais, e aí, conjugar o sonho com a realidade, e essa realidade tem a ver também com a idade dos pretendentes, com a rede de apoio sociofamiliar, com a realidade socioeconômica, né? Então, você vai ter que fazer essas negociações o tempo todo. Uma coisa que eu falo que é importante, né, para esclarecer os casais. Que fase da infância te encanta? E aí veio o grande nossa, porque as pessoas não sabem que a infância vai até os 12 anos. As pessoas acham que infância é só de bebê. Não, mas que fase da infância te encanta? Aí eu sempre dou o meu exemplo. Eu não me encanto por bebê. Não me encanto, não tem, mas bebê, eu acho um saco bebê. Morro de medo, não acho legal. Eu acho mais legal criancinha a partir dos 3 anos. Eu acho muito mais divertido. Muito mais divertido. Então, esse sou eu. E você? E você, pretendente? Qual fase que te encanta? Talvez. Agora, tem gente que fala, não, bebê também não. E pra mim, até 10 anos é bebezão. Pra mim é um bebê grande. Beleza. Gosto de... Não, o meu sonho de parentalidade, de me ver no pai e mãe, isso é importante, gente. Faça esse exercício, né, Fê? Fechem os olhos e prestem atenção como que é o seu sonho de exercício parental. Não a criança ali, mas o que você se vê fazendo? Você se vê trocando fralda? Você se vê acordando de madrugada para levar no pediatra porque está com febre? Você se vê, né, acordando de madrugada limpando fralda porque está com diarreia? É isso que você se vê? Real, aqui... Eu não tenho... Eu morro de medo de lidar com bebê. Eu também... bebê é muito medo. Ou então o seu sonho é do tipo ensinar a sua filha ou seu filho a jogar dama. A ir para casa do sítio da tia, ensinar a fazer fogueira, ensinar a diferença de um bezerro, de uma vaca, né? Não vai ser uma criança de 2 anos, de 3 anos, vai ser um pouquinho maior, uma que já esteja na escola, talvez, né? Então, eu acho que esse seria mais meu sonho, por exemplo. Me encontro muito mais nesse lugar. Mas e você, né, pretendente? Onde que você se encontra? Eu estou atendendo uma paciente na clínica
Minha clínica é virtual, tá, gente? Quando eu falo clínica, não é um lugar, não. Tenho pacientes, atendo todos pelo celular. E, por exemplo, ela falou, eu já não tenho mais o sonho do bebê. Eu tive o sonho de gestar, passei mal em todos os chás de bebê que eu ia e doía, não sei o que lá. Mas hoje eu não quero mais. Hoje eu quero uma criança já um pouquinho mais independente, porque eu já estou com 40 e poucos anos, quero realmente garantir que eu vou ver ele entrando na universidade, porque, né, se você for uma pessoa de, sei lá, 55 anos e recebe um bebê, né, será que você vai estar vivo para ver a pessoa saindo da universidade? São contas que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que fazer essas contas. Tem que refletir bastante, né, Vaz? Questionar, se colocar em questão. Não é uma decisão fácil, gente, é uma decisão difícil. E eu sempre falo aqui que essa decisão tem que ser tomada em conjunto com o seu cônjuge, caso você vá adotar com mais alguém. Você também tem que sair consultando sua família para a escolha do perfil, tá? Porque se você perguntar para sua família, todo mundo vai te falar que você tem que adotar um bebê, que é mais fácil, né? E isso talvez pode depois gerar uma frustração muito grande em você. Então, é isso, gente. Tem que ter. Acho que o Watson já falou várias vezes aqui. Reflexão, refletir, olhar para si, se perguntar. Watson, vai dar nosso tempo. Quero te agradecer. Vou colocar alguns trechinhos da live amanhã no feed. Muito obrigada. Com certeza em breve faremos outras. Temos muitos assuntos para conversar, não tenho a menor dúvida. Gente, vai lá no perfil do Watson, já segue ele. Ele está sempre abordando vários temas legais. Inclusive, ele sempre abre caixinha de perguntas. É super sincero na hora de responder. Vocês me perdoam pela barata, mas esse é meu ponto fraco. E a barata estava em cima do meu pé, gente. Não dá. Aí não dá. Então, se ela ficasse longe ainda. Amanhã vai ter um lançamento, uma novidade, algo muito especial aqui no perfil. Então, se você quer saber o que é, você tem que participar da live de amanhã. Um beijo grande. Agradeço. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Muito obrigada, gente, por participar com a gente. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que você falou, sigam o meu perfil, né? Além do meu trabalho no tribunal também, sou psicólogo clínico, abordo todas as temáticas aí de dores existenciais, não só questões relacionadas específicas à adoção, mas várias outras demandas aí, gente, podem contar comigo, vai ser um prazer ajudá-los e eu acho que assim, uma mensagem que eu venho pensando, né, no porquê que a adoção era uma temática tão interessante, sobretudo para nós do judiciário. Assim, no geral, todos nós temos a adoção com a íris dos nossos olhos. Assim, por quê, gente? Eu acho que de todas as temáticas é onde a vida se faz mais no centro da nossa preocupação, sabe? Porque uma família define destinos. Uma família define destinos. E uma família, a adoção ela é uma defesa da vida, sabe? Acima de tudo, é uma defesa da vida. Então, é uma temática... É nós isso. somos prova disso, a minha família é prova disso, gente. É bem prova disso mesmo. Concordo totalmente com você, Vai. Beijo, Fê. Um beijo. Obrigado. Bom descanso. Tchau, gente.